Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um rescaldo de jogo. Desta vez o jogo que iremos abordar foi a estreia na Liga Europa, onde o Porto teve um jogo bastante complicado na Áustria, a ir contrário à minha análise e querer já dizer aqui uma coisa que muitas pessoas vieram dizer: parece que desta vez te enganaste, ou parece que as coisas não correram como tu estavas à espera. Pessoal, o futebol é uma ciência exata, não adianta virem aqui ter comigo dizer que não acertei uma antevisão ou as coisas não correram como eu disse, porque isso vão acontecer inúmeros jogos durante o decorrer da época. Digo-vos já que todos os jogos até que eu tenho feito a antevisão têm corrido consoante aquilo que eu tenho dito. Mas podia bem não ter acontecido, porque o futebol, primeiro, a melhor equipa não ganha sempre. Segundo, a equipa que está num mau momento de forma, como foi o caso de Salzburgo, vinha de duas derrotas consecutivas, estava em quinto na Liga Austríaca. Não é por causa disso que essas equipas não vão conseguir dar uma mostra de positiva num jogo, ou seja, não vão ter um jogo inesperado por estarem sempre a jogar mal. Podem ter um resultado positivo, mesmo depois de estarem a ter vários resultados negativos e da equipa estar sem confiança. E a prova é apenas 10 mil pessoas foram ao Salzburgo ao estádio, já contando com os adeptos do Porto, e o estádio tem capacidade para 30 mil, e houveram várias vezes que o estádio já esteve cheio antes, não é por uma questão de na Áustria as pessoas não irem ao estádio. Hum, Dizia também que houveram três razões pela qual eu acho que houve esta diferença de rendimento no jogo de Salzburgo e no jogo do Futebol Clube do Porto. A primeira foi as quatro alterações que o técnico alemão promoveu no onze titular. De dizer que o Sturm Graz, quando estava a ganhar 2-0 e estava a jogar com mais um, a partir dos 75 minutos, e eu não acompanhei esse final de jogo, porque quando os jogos estão com expulsão, ou seja, 10 contra 11, eu não faço uma análise tática tão esmiuçada. E a verdade é que no final desses 15 minutos, quando eles estavam 10 contra 11, o Salzburgo com 10 e o Sturm Graz com 11, o treinador, o Thomas, optou por meter os miúdos dentro do campo, o Baidu, o Bajanovic, o Bósnio e mais de dois miúdos, e a equipa deu uma boa amostra 10 contra 11, conseguiu criar 5 6 lances de perigo no final do jogo do Sturm Graz, apesar de ter ficado 2-0 para o Sturm Graz, e o treinador amarrou-se a esse final de jogo do Sturm Graz, dessa exibição, e tentou montar a mesma equipa, voltando à titularidade, o Alai Begovic, o Terzic a defesa esquerdo, o Baidu em vez do ponta de lança, o Bertessen, e o central que meteu o Samu num bolso, foi escolhido por causa das características físicas, porque o treinador alemão sabia que o Samu era muito forte fisicamente e ele utilizou o Gadu, que é exatamente um central muito forte fisicamente também, capaz de ir ao choque e ao duelo, e o Gadu teve uma exibição incrível. Vou destacar quatro exibições aqui da equipa de Salzburgo que tiveram muito bem. O Bidsdrup saltou muito à vista e ele estava em todo lado omnipresente no meio campo. O Diabate também teve um jogo muito interessante, na minha opinião. O Baidu, que eu já tinha notificado nas antevisões, e o próprio Gadu, para mim, foram os principais destaques. O jogador bósnio, muita gente falou bem, eu pessoalmente não gostei tanto, porque havia um jogador muito amarrado à bola, mas sem capacidade de decidir bem, a chutar sempre, a nunca se ligar com os colegas, a finalizar, a começar e a finalizar todas as jogadas. Isso tirou muita envolvência ao ataque de Salzburgo e muito perigo. Dizendo que o Salzburgo teve bem, anulou o Porto, pressionou alto, jogou a Porto contra o Porto, e o Porto, na minha opinião, não quis jogar a Porto neste jogo na Áustria. Um dos principais motivos pode ter sido pelo estado do relvado, porque quando o relvado está mole e os jogadores jogam com alta intensidade, o que acontece é que depois, ao pousar os pés de apoio, podem haver lances de lesões bastante graves e que podem marcar a época, e por causa disso o treinador do Porto pode ter mudado a abordagem, ou por causa disso, ou pelo acumulado de jogos que o Porto vai ter agora nos próximos nas próximas 2 semanas vamos ter jogos de 3 em 3 dias. E isto, parecendo que não, pode afetar o rendimento individual dos jogadores. Contudo, acho que se o Porto optar por baixar os níveis de intensidade, como fez agora contra o Salzburgo, vai acabar por perder pontos, vai acabar por perder jogos,
e já falo na Liga Portuguesa. Acho que o Porto era preferível rodar um, dois, três jogadores e jogar na intensidade máxima, jogar nos 100% de intensidade, jogar na pressão homem a homem, jogar no condicionamento do futebol do Salzburgo, do que propriamente baixar os níveis de intensidade dos jogadores que estão a jogar e procurar jogar mais baixo e perder características do modelo de jogo que eu acho que não é nada rentável. Portanto, acho que aqui o planeamento tático do Farioli também teve um bocado de influência no resultado final e no desempenho final do Porto contra o Salzburgo, ou seja, o Porto teve uma queda de rendimento, o Salzburgo apresentou-se melhor numa nova competição para tentar respirar um oxigênio mais limpo, porque nas competições internas as coisas não estão a correr bem e quando as coisas não correm bem internamente, às vezes os jogadores ganham um novo alento para jogar nas competições europeias. Vamos passar então à borda tática para eu vos explicar o porquê que eu acho que o Farioli preparou mal este jogo. E eu vou-vos dizer passo a passo porque é que o Porto poderia ter aproveitado o jogo de outra forma e não da forma que aproveitou. Vamos então passar a esse momento. Voltando então aqui à parte da borda tática, como vocês gostam de receber estas explicações e também conseguem ficar com uma ideia mais elucidativa do que é que se passou no jogo. Também dizer que os dois piores jogos do Porto este ano foi contra o Nacional e agora contra o Salzburgo. E há um denominador comum nesses dois jogos que é o facto do Porto não ter lateral direito de origem e ser obrigado a adaptar o Pablo Rosário como médio centro lateral direito. E este jogador é um jogador bastante errático que falha muitos passos e com isso acaba por dar menos fluidez de jogo na primeira fase de construção, acaba por tirar índices de confiança à equipa, porque a equipa, quando está a sair as jogadas da primeira fase de construção, falha muito mais e perde muitas mais posses de bola. E o Zaidu, utilizado do outro lado, também não ajudou nada nesse aspecto. E o que é que eu pensei? Porque é assim, se vocês forem ver o vídeo da antevisão, eu tenho lá escrito num dos frames do vídeo que a largura defensiva, ou seja, a distância entre o lateral direito, que é a equipa que está aqui é o Rio Ave, mas vamos supor que são vermelhos e é o Salzburgo, basicamente que esqueçam os nomes, a ideia é só vocês perceberem como é que o Porto ia encontrar espaços quando eles estavam a fechar os espaços todos no meio campo do Porto. É que é muito fácil o futebol, para mim, vê-se de uma forma, como é que a tua equipa consegue encontrar espaços e causar perigo nesses espaços, obrigando a equipa adversária e a organização adversária abrindo e pondo-a desconfortável. Porque se nós formos jogar ao que a nossa equipa adversária nos propor, nós muitas das vezes vamos ter muitas dificuldades. Então nós temos que arranjar maneira de desdobrar as organizações defensivas adversárias. E uma das coisas que eu pensei que o Porto ia fazer com a utilização do Zaidu em vez do Francisco Moura, se bem que eu acho que o Francisco Moura iria fazer isso também bem e melhor que o Zaidu, mas pronto. Era, o Pablo vinha aqui, aparecia dentro, não é? Fazia a triangulação entre Frohold ou o quadrado, vai, entre Varela, Frohold e PP. E o que é que ia acontecer? Ia atraí-los para aqui, certo? Que eles estavam com a pressão homem a homem definida. E eles, em vez de jogar no 4-2-3, não jogaram no 4-2-2-2 para ter as pressões homem a homem bem definidas. E o que é que acontecia? O Porto, aos poucos e poucos, ia atraí-los aqui para o lado de baixo, não é? E quando os atraísse para o lado de baixo, o que o Porto tinha que fazer era procurar abrir o Zaidu no lado oposto, juntamente com o Borja Sainz, procurar dar clarividência ao Varela para conseguir ver o jogo de frente e o Varela, através de um passo longo, meter a bola no espaço que estava do lado oposto da organização defensiva do Salzburgo e a partir daí fazer um 2-1 para cima do lateral direito da equipa do Salzburgo, o Leimer, com o Zaidu a fazer a sobreposição nas costas do Borja e o Borja na condução a poder decidir, sendo a ir para dentro para rematar ou a poder soltar no Zaidu, como aconteceu no gol do Gil Vicente, porque há uma coisa que eu detesto mesmo, por exemplo, há pessoas que acompanham o meu canal e opá, não sei, ou temos a maneira diferente de ver as coisas e às vezes eu não consigo compreender. Porque eu quando tive a opinião no intervalo no Twitter a dizer que os laterais do Porto neste jogo contra o Salzburgo estavam sempre dentro, sempre dentro, sempre dentro e depois eu disse que tinha que haver essa variabilidade no papel dos laterais para o Porto se poder tornar perigoso e ter mais largura ofensiva no seu ataque. Muita gente disse-me assim: ai, mas o Farioli gosta de ter os laterais sempre dentro. Isso é mentira, porque vocês forem ver o jogo do Gil Vicente, o segundo golo nasce com uma incursão do Zaidu pela esquerda e uma triangulação pela esquerda, onde o Zaidu ganhou a profundidade, cruzou para trás
e o Porto fez golo com o PP. O jogo do Sporting, quem ganhou a profundidade foi o Alberto Costa numa triangulação com o Fraude e com o PP, e foi o Alberto Costa que cruzou para a finalização de Luke de Jong. Ou seja, os laterais têm um papel preponderante no jogo ofensivo do Porto. Portanto, nós ao meter os laterais sempre dentro e a nunca dar largura. Porquê? Porque o Porto, o treinador, como sabe que o Pablo Rosário falha muitos passes e que o Zaidu, como falha muitos passes, o que ele disse foi: fiquem por dentro, porque assim, em caso de falharmos o primeiro passo, porque eles são fortes na pressão, nós vamos estar organizados para poder já estar fechados de forma a eles não aproveitarem os nossos espaços. Mas isso é jogar com medo contra uma equipa da Áustria que está em quinto lugar. Se o Porto jogar a medo e basicamente adaptar-se e largar as suas características só porque estamos a jogar contra uma equipa de um nível superior, eu acho que o Porto está mal. Eu acho que os sinais dados pelos jogadores não foram os melhores. Acho que a equipa não se sentiu confiante, acho que a equipa não se sentiu confortável com aquilo que estava a fazer dentro do campo e acho que bastava uma pequena mudança como esta, ou seja, meter um lateral aí dentro como o Pablo e meter o Zaidu a jogar na largura do campo para obrigar a esticar a organização defensiva deles. Ou seja, se eles querem estar fechados no meio, muito bem, uma pessoa estica aqui no Zaidu, eles já vão ser obrigados a abrir. Se eles forem obrigados a abrir, vai haver mais espaço entre linhas. Quando houver mais espaço entre linhas, é muito mais fácil do Frollo, através da condução, depois de romper. Ou o Gabri Veiga de jogar entre linhas, ou o Borja Sainz fazer um movimento de ruptura e a bola entra entre linhas e depois entra no Borja Sainz. Era muito mais fácil de desdobrar o jogo e de encontrar espaços, certo? E no decorrer do jogo, o Farioli até foi tentando implementar isso e foi mandando essas instruções para dentro do campo, como vocês vão poder ver agora aqui na continuação do vídeo, na análise com os desenhos, vá, a bem dizer.